Você sabe muito bem que teve reunião do presidente Mário Bittencourt e do vice-geral Matheus Montenegro com os jornalistas para tirar dúvidas sobre o assunto SAF. Eu estive nessa reunião e, obviamente, que os questionamentos que eu fizesse, além de questionamentos gerais do clube, seriam também sobre o futebol feminino e sobre o vôlei. E eu tenho algumas respostas interessantes sobre isso, tá? É uma dúvida aqui comum do canal. O Fluminense tá pra virar SAF, futebol feminino, o que vai acontecer? O vôlei, vai ter dinheiro pro vôlei também? Eu não tinha respostas, diria que tenho algumas delas agora, tá? Não todas, vocês vão entender porquê, mas algumas delas eu já consigo trazer. Então, por favor, chega se inscrevendo no canal, deixando o like, ativando o sininho, tá? É um assunto bem relevante pro futuro das categorias que a gente tanto ama, que é o futebol feminino e o vôlei. Então dá essa moral aqui pra mais gente receber. E eu vou te fazer só um pedidozinho antes de começar a adentrar o tema. Essa arte que tá aqui na minha cara, ó, vai ficar aqui o vídeo todo, tá? É a arte do sorteio da camisa da Bruninha, cara. Eu vou pegar essa camisa com ela nessa sexta-feira. E na primeira semana de maio eu vou sorteá-la aqui no canal. A camisa que ela usou em jogo a temporada inteira. Tanta gente pede pra mim um lugar pra comprar a camisa do vôlei. Onde vende a camisa do vôlei. Não vende. Mas a Bruninha cedeu a dela aqui pro nosso canal pra gente sortear. E aí o esquema é o seguinte: R$10 cada número, já vendemos alguns, um número bom, bem considerável, então corra para garantir o seu número. Você pode comprar quantos números quiser, lá pelo Pix, timedeguerreiros@gmail.com. Escreve no Pix que o valor é pro sorteio, para eu não achar que é uma doação genérica, né? Para eu saber que é pro sorteio. Pega o comprovante e manda lá no Instagram do Time de Guerreiros, porque lá eu vou te responder dizendo qual é o seu número, beleza? Eu sei que eu tô devendo número pra uma galera, por causa desses dias de viagem aí pro jogo contra o Corinthians lá em Itaquera. Uma galera já comprou o número e eu não computei na planilha, mas eu tô ligado quem mandou. Você vai receber seu número, tá? E se você não comprou ainda compre. Quer dizer, ainda dá tempo de comprar. Participe pra você concorrer a essa camisa. Na primeira semana de maio a gente sorteia, beleza? Eu cheguei pra essa reunião lá com o presidente Mário Bittencourt e o vice-geral Matheus Montenegro. Primeiros questionamentos foram feitos, obviamente, não necessariamente voltados ao futebol masculino, mas voltados ao clube de maneira geral. Eu mesmo fiz um questionamento pro Mário, especificamente, do que existe entre a chegada de uma proposta de SAF e ela ser levada ao Conselho Deliberativo para votação. Porque uma dúvida que eu tinha, e eu já tinha visto mais gente ter também, era que uma proposta poderia chegar do BTG para a diretoria do Fluminense, não agradar a diretoria atual e nem ser levada ao Conselho. Os sócios nem ficarem sabendo. O que eu fiquei sabendo o que eu vi de resposta deles quando um grupo investidor manifesta interesse em fazer uma proposta, interesse claro, os investidores e o clube já assinam um termo de exclusividade. Então, se alguém quiser de fato fazer uma proposta e chegar com uma proposta para botar na mesa do BTG e do Fluminense, antes disso, no período de 2-3 semanas que antecedem a chegada da proposta, para o investidor ter acesso aos números do Fluminense e avaliar se ele quer de fato fazer a proposta ou não, ele assina um termo de exclusividade, ou seja, nesse período só ele será ouvido, só a proposta desse investidor será ouvida. E quando isso acontecer, a gente vai saber. Então, não tem como algum investidor chegar no ponto de entrar nesse funil de assinar exclusividade de conhecimento, talvez, de acesso aos dados, né? Acesso ao estudo do BTG para conhecer os valores do Fluminense e a gente não ficar sabendo. Isso já me tranquilizou. A conversa foi rolando, e aí quando eu e o Sharon vimos uma oportunidade, a gente puxou o assunto futebol feminino. A Sharon fez uma pergunta do futebol feminino, já falando que ia me dar o gancho para a pergunta do vôlei, eu já enganchei também, nem fiz uma pergunta só. E aí o Mário e o Matheus começaram respondendo sobre o vôlei. Tem aqui algumas anotações. Perguntei em que uma SAF poderia impactar o vôlei. Contextualizei. Falei, o Fluminense não é um clube de futebol qualquer. O Fluminense é um clube de futebol que tem raízes olímpicas muito fortes, desde sempre, desde a sua fundação. E um investidor que chegar aqui tem que saber disso, tem que saber que a gente tem um time de vôlei que compete para ficar sempre entre as 4 melhores equipes do país, sempre a partir da temporada atual, mas enfim, sem entender. Um investidor tem que saber disso. Trouxe esse ponto para eles. O que eu escutei o que já existe hoje? Hoje já existe o tal dos royalties, que foi falado na reunião do Conselho Deliberativo. Quem assistiu escutou essa palavra. Hoje já existe 1,5% de royalties de todo o faturamento do futebol destinado ao Olímpico e ao Clube Social. Isso já existe hoje, tá?
Aí tem aquelas pessoas que vão dizer, acaba os esportes olímpicos, o Fluminense é futebol clube, não sei o que lá. Primeiro que você ignora, galera, que esse argumento é vazio por si só, esse argumento não diz nada, né? Mas isso já existe por si só. O argumento para isso existir, o Mário deu. Não foi nem eu que pedi, o Mário deu. Ele falou pra mim, o Fluminense até a década de 80 não tinha fonte que não fosse os sócios e bilheteria de jogo. E bilheteria de jogo era uma parada muito baixa, né, na época. Porque não tinha venda de jogador, não tinha direito de televisão, não tinha patrocinador, não tinha nada disso. O que tinha era os sócios do clube, e muitos deles eram sócios por causa dos esportes olímpicos. E por causa da sede social do Fluminense. Então, esse royalties de 1,5%, que vamos combinar, a galera que reclama disso, além de ser um argumento vazio, é um argumento burro, porque 1,5% não engraxa chuteiro do Germancano. É assim, um valor que não faz a menor diferença pro futebol e que pro olímpico e pro social faz toda a diferença. E o clube sobreviveu de 1902 até a década de 80, que foi quando chegou o primeiro patrocinador master, graças ao clube social e dos esportes olímpicos. Então, ter 1,5% do faturamento hoje destinado a isso é pouco, mas existe e está sendo suficiente a princípio. E aí eu questionei ele, tá? E aí chega na SAF, o que acontece? Porque essa regra de 1,5% de royalties é do associativo com o próprio associativo. E quando esse dinheiro do futebol estiver na SAF, como é que fica? O que me foi dito foi, aí foi o Matheus que me respondeu nessa hora, a lei da SAF já inclui uma obrigatoriedade de que a SAF, ao comprar o futebol de um clube, exerça obrigatoriamente a manutenção das raízes do clube. O que isso quer dizer? Vou dar um exemplo do Cruzeiro, que virou SAF, beleza? Quando um clube vira SAF, dá uma explicação muito básica do que acontece, é o seguinte. O clube, vou falar outro time para dar um exemplo, o Cruzeiro quis virar SAF. O Cruzeiro associativo foi lá e abriu um novo CNPJ, e chamou esse CNPJ de Cruzeiro SAF. E registrou esse CNPJ novo de Cruzeiro SAF com as leis da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol, não com as leis de um clube associativo. Então criou-se uma nova empresa, vazia. Tá criada? Faz-se a transferência, fez-se no caso do Cruzeiro, né? A transferência de todo o departamento de futebol do associativo para o CNPJ novo do Cruzeiro SAF. E todo o futebol ficou nesse novo CNPJ. O restante do clube Cruzeiro ficou no CNPJ do associativo. E aí a minha preocupação é que quando isso acontecesse com o Fluminense, esse royalty que já pinga hoje pro social e pro vôlei, vai pro CNPJ novo, né? De um dono que a gente não sabe quem é. E aí o Mário falou que a lei da SAF obriga que seja mantida, que a SAF, eu escrevi exatamente o que ele falou aqui. O comprador é obrigado a manter as origens do clube, mas valores são decididos pelo investidor. O que isso quer dizer? A SAF não pode comprar o futebol e acabar com o olímpico e o social. Não pode, tem que manter. Então, no mínimo, os 1,5% que já existem hoje são obrigados por lei a continuarem, no mínimo. Então, na pior das hipóteses, continua como está hoje. Só que o futebol indo para a SAF, vai para a SAF também as dívidas do clube por inteiro. As dívidas do associativo vão todas para a SAF. Então, os esportes olímpicos, que também são onerados pelas dívidas, hoje em dia, não tem mais isso no meio do caminho. Então, na pior das hipóteses, continuaria entrando a mesma quantidade de dinheiro pro olímpico, pro vôlei, no caso. Só que esse dinheiro poderia ser gasto diretamente ao vôlei sem ter que tirar uma parte disso para dívidas. Então, já melhora por si só. Esse é o primeiro impacto de uma SAF no vôlei, tá? No vôlei, esse é o primeiro impacto. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui sobre o vôlei. Não, é isso. Então, na pior das hipóteses, continua igual que está hoje, só que com a dívida saindo do associativo, automaticamente melhora, porque tem mais condição de gastar o dinheiro que já existe. Futebol feminino. O futebol feminino não tem tanto mistério, porque lembra que eu falei que o CNPJ novo de uma empresa, criado do zero, recebe a transferência do departamento de futebol da associação para dentro desse CNPJ? Então, departamento de futebol inclui futebol feminino. Departamento de futebol é futebol masculino e feminino, adulto e de base. Então, o feminino vai. O que também existe, e aí, aqui o que eu anotei, é que também existe, na verdade agora não é mais uma lei. Agora o que eu disse isso, quem me disse isso foi o Mário, que existe uma regra imposta pelo Fluminense, imposta por eles, de que um possível investidor
seja obrigado a pelo menos manter o investimento que já existe no futebol feminino. Ele não pode diminuir. Ele tem toda a liberdade de aumentar, mas ele não pode diminuir. Então ele tem que pelo menos manter o que já existe. Esse drive, a palavra que ele usou é essa, drive, existe por lei, por clube social e pros olímpicos, e ele fez questão de incluir em negociações do BTG com possíveis investidores esse drive pro futebol feminino também. Então, de novo, na pior das hipóteses, não diminui o investimento. Só que o futebol feminino, gente, o que eu vou falar aqui pra vocês não é nada como é que eu posso dizer? Não é nada oculto. Se você abrir o orçamento do Fluminense que sai anualmente, você vai ver. O futebol feminino dá prejuízo. Ele dá prejuízo. Só que por que ele dá prejuízo? Porque o grande ativo do futebol feminino hoje não é a cota de televisão, não é patrocinador master. Essas coisas ajudam. No caso, cota de televisão praticamente não tem, né? E patrocinador master, a gente tem a Superbet, por exemplo. A gente tem outros na camisa. No vôlei, por exemplo, chegou a Frescato depois. Esses patrocínios mais ajudam a fechar a conta do que outra coisa. No futebol feminino, o que dá retorno hoje em dia, não para o Fluminense, mas para alguns clubes brasileiros, já é venda de jogadora. O futebol feminino já movimenta dinheiro com venda de jogadora. E uma das maiores vendas que aconteceu no Brasil, se não a maior, foi a da Tarciane, que saiu do Xerém. Sabe quanto o Fluminense recebeu por isso? 0. O investimento sendo aumentado no futebol feminino, Xerém vai seguir revelando jogadora, porque Xerém já revela jogadora aos montes, não é só no masculino que a gente revela estrela o tempo todo. Então, você investindo mais no futebol feminino, você vai revelar mais craques como essa, como a Tarciane, como a Travassos, como a Lara Dantas, que joga na seleção brasileira, como a Luane, que tá na seleção brasileira, como as irmãs Calazans, que saíram pro São Paulo, enfim, a Nicole, que tá no Corinthians, todas as saídas do Fluminense que poderiam ter gerado renda pro Fluminense. Eu citei o exemplo das jogadoras de Xerém, mas não só de Xerém, pô. Não só de Xerém. Jogadores que vieram pra cá depois de profissionais e saíram também poderiam ter gerado receita. Jogadores que vieram pra cá com um tamanho menor, cresceram seu tamanho no futebol feminino do Fluminense e saíram maior, poderiam ter gerado receita. Não geraram, por quê? Porque o investimento no nosso futebol feminino ainda é muito pequeno. Aliás, são parênteses, ainda assim estamos no G8, depois de um terço do campeonato, e brigando firme pra terminar no G8, tá? O que o trabalho... Aqui eu vou citar as duas comissões, tá? Da comissão técnica do vôlei e do futebol feminino. E da diretoria do vôlei e do futebol feminino fazem, tá? É negócio, assim, sensacional. É disputa com orçamentos muito maiores, de igual para igual. Então aqui meus parabéns para Amanda Storck, Hoffman Túlio, Guilherme Schmitz, Marcelo Rotter. Só para citar 4 nomes, tá? Treinador e diretor de cada time. Aí, beleza. Existe essa obrigatoriedade. E o que é que faz pra fazer o cara querer investir mais? Basicamente é o investidor querer. O investidor tem que querer investir mais. A garantia legal para que não se diminua o investimento já existe. Ele querer investir mais vai depender de quem comprar. E aí cabe a nós, eu, você, todo mundo aqui do chat, ficar de olho em quem vai comprar. Eu dou a garantia para vocês que eu tendo oportunidade de questionar as pessoas envolvidas numa SAF, assim como eu tive a oportunidade com o Mário Bittencourt e com o Matheus Montenegro, eu tenho compromisso com os institutos do canal Time de Guerreiras que eu farei questionamento de futebol feminino de vôlei. Porque eu sei que se eu for numa coletiva, sei lá, com um investidor, com alguém do BTG, com alguma coisa assim, e tiverem 40 jornalistas, vão ser 39 perguntas sobre futebol masculino. Então eu tenho compromisso com vocês de chegar lá e perguntar do vôlei do futebol feminino, beleza? Essas são as informações que temos até agora, beleza? Temos até agora. O assunto está se desenrolando, eu estou atrás de novas apurações, porque palavras ditas na reunião, é esperado que uma primeira proposta chegue no prazo de 15 dias, até o final de abril, primeira semana de maio. Eu estou atrás de entender quem serão, se é que a gente vai descobrir, porque pode ser que ninguém descubra, de onde serão e quais intenções tem para o futebol feminino e para o vôlei. Qualquer novidade eu vou trazer aqui, porque é um assunto muito importante para a gente debater, beleza?
Mais uma vez, pedir pra você se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho. Sorteio da Bruninha, já pedi pra você participar. Convidar você a ser membro do canal ou aqui no YouTube, lá no Apoia-se, a partir de R$2. Tá? Você pode estar sendo membro aqui do canal e ter acesso ao nosso grupo de membros do WhatsApp. Já somos 40 membros. Se junte a nós para combinar dia a jogo com a gente, dividir Uber, conversar sobre as notícias, trocar ideia, enfim. Bem trocar ideia com a gente. E de quebra, ajudar o canal mensalmente aqui, que é muito importante. E o nosso Live Pix, que tá aqui bem na minha cara, que ficou grande na tela a live inteira também, o vídeo inteiro também. Ele é sempre atrelado a uma meta direta, né? A meta direta deste mês é comprar uma webcam nova para melhorar a qualidade das transmissões dos jogos. A minha webcam aqui, ó, que é a do computador, é uma qualidade ok, tô satisfeito com ela. Mas a que eu uso para transmitir os jogos é bem ruim. Preciso de uma nova. Tô pedindo ajuda de vocês aqui com o Live Pix, beleza? É a meta do mês de abril aqui do Live Pix. Assim como a meta do mês de abril é bater 4.000 inscritos. Se inscreva no canal e mande o canal para amigos que você conhece que gostam do futebol feminino e do vôlei, beleza? Um beijo, um abraço a todos e valeu!